Olá pessoal, então nessa videoaula a gente vai continuar o estudo de integrais duplas. Lembrando que a gente definiu integrais duplas como uma maneira de calcular volumes de sólidos em R3. Isso foi feito para regiões retangulares, ou seja, sólidos que têm base retangular. E depois nós estendemos isso para regiões gerais do plano, que atendiam a uma certa descrição que a gente chamou de uma descrição do tipo 1, em que a gente colocou os limites de integração para a variável y como funções de x. E aqui a gente vai definir como descrever uma região do tipo 2, uma descrição do tipo 2, que usa funções de y para a variável x. Então aqui a gente diz que uma região D do plano é uma região do tipo 2 se existem um intervalo CD do eixo y e funções contínuas da variável y nesse intervalo, tais que a variável y nessa região fica limitada entre esses dois números reais c e d, e a variável x fica limitada por essas duas funções de y, conforme a figura, as duas figuras aqui ao lado, onde a gente observa dois exemplos de regiões do tipo 2. Então vocês podem perceber que na vertical a região está limitada por y igual a c e y igual a d. E agora na horizontal, ao invés de termos duas retas limitando a região, nós temos duas funções aqui na horizontal, que são funções de y. Para cada valor de y, a gente tem um valor de x correspondente. A função mais à esquerda, ela tem o menor valor de x, a gente está chamando de h1. E a função mais à direita, que tem o maior valor de x, a gente está chamando de h2. Então, se a gente conseguir descrever uma região dessa maneira, a nossa definição de integral dupla funciona muito bem para essas regiões, conforme o teorema a seguir, onde a gente observa que se f é uma função de duas variáveis contínua em uma região desse tipo, então a integral dupla sobre essa região pode ser montada da maneira correspondente. Então aqui, como o x está escrito em função de y nos limites de integração, a variável x é mais interna. E o último limite de integração mais externo é sempre um intervalo de números reais, que nesse caso é c e d. Então vamos ver agora como que isso vai funcionar. Com um exemplo, a gente vai calcular a integral dupla da função xy sobre a região D do plano, limitada por uma reta e por uma parábola. Lembrando que as integrais dupla nem sempre representam o volume de um sólido. É possível que uma integral dupla resulte em um valor negativo, certo? No caso em que a integral dupla representa o volume de um sólido, necessariamente essa integral dupla tem que fornecer um volume positivo, certo? Mas aqui a gente está calculando uma integral dupla que pode representar uma outra aplicação, conforme a gente vai ver a seguir na nossa disciplina. Mas eu vou pedir para vocês agora pausarem o vídeo e tentarem esboçar tanto essa reta quanto essa parábola no mesmo plano cartesiano e tentar destacar qual é a região de integração desse exemplo. Então, é sempre essa a nossa ideia. Se a região ela não é dada como figura mesmo, primeiro a gente esboça ela para a gente conseguir montar esses limites de integração de uma maneira consciente, realmente enxergando na figura quais são os limites de integração. Então, vocês podem pausar o vídeo e agora a gente já vai retornar colocando o esboço dessa região. Bem, então está aqui o esboço dessas duas curvas, A reta x menos y igual a 1 é só fazer os pontos de interseção com os eixos. Quando o y é igual a 0, o x é igual a 1. Quando o x é igual a 0, o y é igual a menos 1. Então, é a reta que passa por esses dois pontos. Essa parábola dada no enunciado, ela não tem o padrão y igual a x ao quadrado. Ela tem o padrão x igual a y ao quadrado. Então, ela é uma parábola com concavidade voltada para os lados, por ser x igual a y ao quadrado. Ao contrário da parábola y igual a x ao quadrado, que tem parábola com cavidade para cima ou para baixo, Se você tiver y igual a mais x ao quadrado, menos x ao quadrado. Então, aqui, isolando a variável x, a gente vai encontrar um coeficiente positivo para y ao quadrado. Esse coeficiente menos 3 aqui também. Então, essa parábola ela é côncava para a direita, concavidade positiva. Aqui na horizontal vai ser para a direita. E os pontos de interseção são, quando y é igual a 0, x é igual a menos 3.
E a gente tem duas raízes positivas aqui para o gráfico em amarelo. E a nossa região vai ser essa aqui, delimitada pela reta e pela parábola. Bem, e agora que a gente já tem esse esboço em mãos, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo de novo e tentarem fazer o limite de integração para a variável y. Ou seja, dado um valor de y aqui para a nossa região, os limites de integração para x, ou seja, o que limita a nossa região na horizontal, não são valores constantes, a gente vai usar funções. Então, tentem ver qual é a menor coordenada x da nossa região, para cada y, qual é a menor coordenada x, o que está mais à esquerda da nossa região, e o que está mais à direita da nossa região. E isso é o que vai determinar os limites de integração para a variável x. O que está mais à esquerda vai determinar a menor coordenada x, e o que está mais à direita vai determinar a maior coordenada x. Isso vai ser um esquema que a gente vai repetir por um certo intervalo na variável y. Então, tentem observar qual é o intervalo de números reais mesmo para a variável y, que essa região toda aqui define. Tem a ver com os pontos de interseção dessas duas curvas. Então, tentem fazer isso, os dois limites de integração para x e para y, e a gente já vai retornar, certo? Então, já retornando agora do pause, como que a gente vai fazer essa região, esses intervalos de integração? Então, o nosso raciocínio é esse, que está aqui na figura. Para cada y, para cada valor de y que a gente fixa na direção da nossa região, a gente tem um menor valor de x à esquerda e um maior valor de x à direita. Reparem que, por exemplo, esse maior valor de x ele não é constante, certo? A gente não encontra o mesmo valor de x que a gente está chamando de x2. Às vezes ele é menor e nessa parte da região ele é maior. Então a gente não pode colocar um valor de x constante igual a 5, por exemplo. A gente tem que colocar esse valor de x como algo que depende do y que a gente está fixando. É um valor de x que está na reta dada por essa equação. Então aqui eu estou ilustrando que para um y0 fixo a gente tem valores de x1 e x2 diferentes. Mas mantendo as variáveis x e y, a gente observa aqui à esquerda que a equação da reta fornece x igual a y mais 1. É essa função que aparece aqui, fornecendo, a maior coordenada x para a gente, mais à direita. E o que vai fornecer a menor coordenada x para a gente? Está mais à esquerda é o ponto que está na parábola. O menor x, o ponto mais à esquerda da nossa região, está sempre nessa parábola. Então, aqui a gente tem a equação da parábola, que a gente obtém quando a gente isola e coloca x em função de y. Então, aqui tem menos 3, certo? Tem um errinho de digitação aqui na legenda da figura. Então, o nosso limite de integração à esquerda, que fornece a menor coordenada x, é dado pela parábola. E como que vai ficar o limite de integração para a variável y? Como a gente está começando agora pela variável x e colocando x em função de y nos intervalos de integração, a variável que resta, que é y, vai ter que estar em um intervalo definido por números reais, C e D. Então, esse intervalo para a variável y, que está ilustrado aqui, que pega o ponto que está mais abaixo de todos na região e o ponto que está mais acima de todos na nossa região, esses números reais são C e D, são as coordenadas y dos pontos de interseção da reta com a parábola. Então, a gente vai ter que encontrar esses pontos de interseção, mais precisamente a coordenada y de cada um desses pontos. E como é que a gente faz a interseção de duas curvas no plano? Os pontos de interseção, por exemplo, esse ponto de interseção aqui embaixo, é um ponto que pertence à parábola e à reta. Então, esse é um ponto de interseção onde as duas equações são válidas, porque é um ponto que pertence às duas curvas. Então, com isso, a gente tem um sistema. E esse sistema pode ser resolvido da maneira que vocês preferirem. Vocês podem somar, subtrair, dependendo das equações. E aqui parece mais natural, da maneira como eu escrevi, simplesmente substituir x é igual a y mais 1 na equação de baixo, ou seja, igualando as duas funções de y que a gente obtém. Essas contas
Vocês podem ver com um pouco mais de detalhes nas notas de aula, mas a solução desse sistema fornece y igual a 4 e y igual a menos 2. A gente poderia encontrar as coordenadas x correspondentes de cada um desses pontos, mas aqui não é necessário, porque a gente já tem c igual a menos 2 e d igual a 4 como os nossos limites de integração. Então aqui a gente tem uma ilustração, uma animação, que explica um pouco melhor o que são esses limites de integração que a gente encontrou. Então aqui a gente tem esse segmento azul animado nesse GIF, e aqui a gente observa que nesse segmento azul, a menor coordenada x, o ponto mais à esquerda, ele está sempre na parábola. E a maior coordenada x, ela está sempre nessa reta. E qual é a lógica desses limites de integração? A gente vai repetir esse raciocínio que está na figura para todo valor de y dentro de um certo intervalo. No caso, um intervalo definido pelos pontos de interseção que a gente encontrou, com coordenadas y menos 2 e 4. Então, vocês vejam que esse raciocínio é repetido até y igual a 4 lá em cima, começando em y igual a menos 2 aqui embaixo. E a união de todos esses segmentos em azul fornece a nossa região de integração. Então, se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo agora e montar a integral dupla iterada, sabendo que nós temos os limites de integração para x e para y, já com esses valores, para os pontos de interseção, sabendo que nós temos uma região do tipo 2. Então, a gente pode montar essa integral dupla conforme o teorema. Então, vocês podem pausar o vídeo agora se quiserem, que a gente já vai colocar a integral dupla aqui, montada à esquerda, que está aqui, de acordo com o teorema 4.1.9. Então, como a gente está colocando x em função de y nesse limite de integração, a variável x é a integral mais interna, é o que a gente está observando aqui. Então, a função que fornece o menor valor de x está aqui embaixo, a função que fornece o maior valor de y está aqui em cima. Sempre o menor embaixo e o maior em cima. E na variável y a gente tem os dois valores c e d, o menor embaixo e o maior em cima, mais uma vez. E aqui está a nossa função. Então, lembrando que essa função que é dada, ela não interfere na montagem dos limites de integração. É claro que existem as hipóteses, né, que a função tem que ser contínua, mas esses limites de integração, eles vêm da região D e não dessa função xy. Essa função xy, ela não foi nem extraída da região, ela foi dada no enunciado. Ela está aqui. Então, está aí a integral dupla montada, vocês podem verificar os cálculos nas notas de aula. E nós já vamos ver um exemplo a seguir, em que a gente vai trabalhar a ideia de regiões do tipo 1 e do tipo 2. Então, na verdade, uma região ela pode ser descrita como tipo 1 ou como tipo 2. Algumas regiões ficam bem das duas maneiras, só que uma montagem, né, uma descrição pode ser mais adequada que a outra, conforme a gente vai ver no exemplo a seguir. Bem, então, nesse exemplo, a gente tem a integral da função exponencial de y², que é uma região dada por um triângulo definido por esses três objetos que estão aqui no enunciado. Então, vou pedir para vocês pausarem o vídeo e primeiro tentarem esboçar essa região. Então, identifiquem, né, ou desenhem todos esses objetos no plano cartesiano e destaquem a região. Então, pintem a região mesmo, risquem ela e tentem montar a integral dupla, tanto como tipo 1, colocando y em função de x se necessário, nos limites de integração. Tentem montar também como uma região do tipo 2, colocando x em função de y se necessário. Então, tentem fazer as duas descrições e montar as duas integrais duplas iteradas. E aí a gente vai discutir o que a gente tem nessas duas formas de montar essa integral e qual seria a vantagem de uma em relação à outra nesse caso. Então, tentem fazer isso, que a gente já vai retornar agora. Bem, pessoal, então está aqui a nossa região. Y igual a x. Então, é uma das retas que define a nossa região. Y igual a 1 e x igual a 0. Certo? Então, aqui a gente tem y igual a 1, separando os pontos que tem y maior que 1 acima e y menor que 1 abaixo. É uma reta horizontal. E x igual a 0 define o eixo y. É a reta que define os pontos que tem x positivo dos pontos que tem x negativo. O próprio eixo y.
Então aqui como que fica a descrição dessa região no tipo 1? Bem, primeiro eu registrei aqui que esse ponto de interseção tem coordenada x igual a 1, e aqui na origem a gente tem x igual a 0. E eu recomendo fortemente que quando vocês fizerem uma integral dupla, descrevendo a região como uma região do tipo 1, vocês traçarem essa reta vertical e vocês identificarem qual é o segmento que está dentro da nossa região, dentro dessa reta. Ele está aqui destacado. E aí, nesse segmento, a gente vê qual é a maior coordenada y que a gente observa e qual é a menor coordenada y que a gente observa. Então, o que a gente observa é que a maior coordenada y, não importa o valor de x que a gente fixa, a maior coordenada y ela é sempre igual a 1. E a menor coordenada y que a gente observa nesse segmento depende do valor de x que a gente fixa. É uma coordenada y que se encontra na reta, é dada pela reta y igual a x. Então, a gente consegue descrever a nossa região com esses limites de integração e a integral dupla, nesse caso, fica montada dessa maneira, conforme o teorema que a gente viu, para regiões descritas como tipo 1. Como eu disse, não é uma coisa que divide as regiões entre tipo 1 e tipo 2, sem interseção nenhuma. Você tem regiões como essa que podem ser descritas como tipo 1 e também como tipo 2, conforme a gente vai ver agora. Então, aqui, mais uma vez, eu recomendo traçar a reta correspondente. Nesse caso, em que a gente está pensando em uma região com descrição do tipo 2, a gente está fixando uma coordenada y e pensando numa reta horizontal, passando pelo ponto correspondente aqui, nesse caso y0. E a gente vai ver qual o segmento dentro da nossa região, só que agora é um segmento horizontal. Então, o ponto mais à esquerda vai ter uma certa coordenada x, e o ponto mais à direita vai ter uma certa coordenada x também. O ponto mais à esquerda sempre fornecendo a menor coordenada x, e o ponto mais à direita a maior coordenada x. E aqui a gente observa que o ponto mais à esquerda ele sempre tem coordenada x igual a 0, mas o ponto que está mais à direita tem uma coordenada x que depende do valor de y fixado, porque ele é dado por essa reta. Então, a gente tem esses limites de integração, a coordenada x indo do eixo y, que é x igual a 0, até a reta x igual a y. E esse argumento ele é repetido, né? Desde y igual a 0 até y igual a 1. Lembrando que quando a gente coloca x em função de y não pode estar em função de x, tem que ser um intervalo de números reais. E assim a gente consegue montar a integral dupla. Também de acordo com o teorema visto, nesse caso para regiões do tipo 2. Então, qual é a diferença aqui? A gente vai ver uma diferença em métodos de integração. Aqui a gente tem que integrar a função exponencial de y ao quadrado em relação a y, tem que encontrar essa antiderivada. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que em relação à variável x. Então, a gente vai considerar que a exponencial de y ao quadrado é uma constante. Então, isso vai fazer uma diferença muito grande no cálculo, porque a gente não tem um método de integração, daqueles de cálculo 1, que consegue encontrar essa primitiva. Isso não é possível. Mas aqui já é bem diferente, porque essa função mais interna, essa função exponencial de y ao quadrado, a gente vai considerar que é uma constante, quando a gente integra em relação a x, e aí o cálculo já vai ser possível. E a gente vai ter que usar o método de integração, que é a integração por substituição, na variável y depois, mas já é um cálculo que pode ser feito com os métodos de integração de cálculo 1. Mas esses detalhes vocês já podem acompanhar nas notas de aula, em relação aos cálculos. Então, leiam as notas de aula, vejam as atividades que estão colocadas no Moodle e assistam a próxima videoaula em que a gente discute um pouco mais as aplicações de integrais duplas, não só aquela de volumes que a gente colocou inicialmente.